Opa! Nesse canal a gente também aprende. Sabe o que nós vamos aprender hoje? Você conhece qual é o seu perfil comportamental? Porque não basta nós termos perfis técnicos para o mercado de trabalho. Nós precisamos também ter o nosso comportamento conhecido e adaptado ao nosso ambiente de trabalho. Existem 4 tipos de comportamentos que são considerados básicos para uma análise comportamental. São eles: o comunicador, o planejador, o executor e o analista. Você conhece qual é o seu? Eu vou te falar um pouquinho sobre cada um deles. O perfil do comunicador, ele corresponde àquela pessoa que tem uma facilidade em se comunicar, seja verbalmente, de forma escrita, de forma expressada. E em qualquer ambiente que essa pessoa estiver, ela não passa nenhuma saia justa. Ela consegue se fazer entender. É extremamente persuasiva. Ela tem o poder da sedução, do convencimento. Ela consegue expor suas ideias de forma clara, de forma objetiva, porém, o comunicador não é sucinto. O comunicador fala muito e, às vezes, para o ambiente que ele está, isso pode ser prejudicial. Então, o que fazer? Escolha o local certo de trabalhar, caso você seja um comunicador. Aproveite esse dom natural que existe dentro de você. O comunicador também é bastante vaidoso. Você quer agradar um comunicador? Faça elogios, faça o reconhecimento do que ele está fazendo para você. Dessa forma, você o motiva a melhorar cada vez mais as suas ações. O comunicador também tem uma grande facilidade de se familiarizar com qualquer ambiente. O comunicador, ele é um camaleão, ele se adapta em qualquer situação. Mas o comunicador também apresenta algumas características negativas. O comunicador tem dificuldade de ouvir. Ele fala muito, mas ele ouve pouco. Ele até te convence que está te ouvindo, mas enquanto você está falando com o comunicador, a mente, o pensamento dele já viajou para outro planeta. Não se iluda que o comunicador vai te ouvir. Ele já tem as suas ideias construídas. Chamar a atenção de um comunicador precisa muita concentração e entendimento. Você precisa provar por A mais B que o pensamento dele precisa ser diferente, assim como suas atitudes. Por ser muito vaidoso, o comunicador às vezes pode ser arrogante. Porém, em uma posição de liderança, o comunicador ele é influenciador. Ele vai envolvendo as pessoas de tal maneira que dali a pouquinho todos estão fazendo tudo o que ele quer e da forma como ele quer. Você está se identificando? Eu tenho muito mais para te contar sobre um comunicador. Siga todas as nossas aulas, os nossos vídeos, vai lá para o Instagram, para todas as nossas redes sociais e vai acompanhando, que você vai se reconhecendo cada dia mais. Vou falar um pouquinho agora com você, planejador. Vamos identificar algumas características. O planejador, ele é metódico, ele é sistemático e bastante organizado. Ele gosta das coisas com uma sequência lógica para ser seguida, com começo, meio e fim. Só então ele assume uma nova tarefa, um novo pedido será atendido. Não tente sobrecarregar um planejador, ele vai se sentir perdido e não vai te entregar resultado. O planejador, para ser advertido, para chamar a atenção de um planejador ou para contrariar um planejador, você precisa contrapor a organização dele com outro método organizado igualmente ao que ele está usando. Ele não tem dificuldades de mudar suas atitudes,
de mudar as suas ações, desde que o que você for mostrar para ele esteja devidamente organizado, como uma receita de bolo. Precisa estar escrito e descrito tudo o que você quer. Só então a coisa vai funcionar. Se você está se identificando como um planejador, fique tranquilo que tá tudo bem. Continue aqui que no final desse vídeo eu vou te falar qual a importância de ser ou não ser um planejador. Vamos falar do analista? O analista, ele se assemelha um pouco com o planejador no que diz respeito à metodologia, ao ser sistemático. Porém, o analista, ele não vai pegar nada pronto e executar. O planejador, ele pega algo pronto e vai realizar de forma metódica. O analista não. Literalmente, ele vai analisar, ele vai pesquisar até validar aquilo que então foi entregue a ele para executar. Só então ele fará aquilo que foi pedido. Enquanto não fizer sentido para ele, sentido técnico, sentido científico, ele não vai executar. O analista, ele gosta de um trabalho isolado, ele não tem características de trabalho em equipe. Normalmente, um analista em equipe, ele se sobrecarrega, porque ele prefere ele executar, porque ele vai ter pesquisado e analisado, do que dividir tarefas. Ele dificilmente irá confiar no trabalho do outro. Tá se identificando? Vamos entender se vale a pena eu ser 100% analista? Continue nesse vídeo que no final dele, muitos porquês irão clarear a sua mente. E por fim, vamos falar do executor? Quem é o executor? O executor é aquele indivíduo que tem, entre aspas, sangue no zóio. Ele pega a tarefa, ele pega aquela determinação, aquela ação, engata uma primeira e vai, atropelando, sim, tudo e todos. Ele não é um inconsequente, mas ele tem uma visão de futuro muito acelerada. Então, enquanto você está explicando a tarefa para o executor, ele já criou todas as estratégias para executá-la. E muitas das vezes o executor ele não tem paciência de ouvir. Um analista trabalhando lado a lado com o executor, nós vamos ter conflitos, porque um pensa demais e o outro faz demais. O executor, ele tem pressa para o resultado, mesmo que os meios justifiquem o fim. Por isso, um executor, ele, quando trabalha, por exemplo, com vendas, ele entrega muito resultado, porque se o objetivo é vender, ele vai vender, sem planejar, sem ficar com um falatório e muito menos sem ficar pensando, ele vai te entregar o resultado. Se você colocar um executor para trabalhar em uma tarefa analítica, provavelmente ele vai cometer alguns erros, porque ele não vai parar para pensar, ele só vai fazer. Tá se enxergando como um executor? O que é o bacana de tudo isso que eu tô te contando? Nós, seres humanos, somos compostos de comportamento, né? De ação e reação. E quando a gente ouve falar em desenvolvimento comportamental, não existe uma fórmula mágica. Existe sim o seu autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você se percebe, quais são as suas ações, quais são as suas atitudes frente a uma situação, você começa a perceber que existem situações que tem que ter medida. Uma para mais, outra para menos, e então nós vamos encontrando um equilíbrio em nosso comportamento. Isso chama amadurecimento. Se você ainda é bem jovem e está aqui me ouvindo, pode ser que você está até rindo aí do lado de lá e está falando assim, eu sou comunicador, eu sou planejador. Nós não somos 100% o tempo todo. Nós
precisamos buscar um equilíbrio entre todo o comportamento conforme a situação que eu estou inserido. Por isso, quando eu trago à luz do meu conhecimento as características de um comunicador, de um executor, de um analista e de um planejador, eu vou percebendo que em uma situação que eu estou precisando de ser comunicador, falar claramente, falar diretamente ou falar afetuosamente, eu vou usar a minha comunicação de forma pensada, mas vou usar. A minha forma instintiva, aquela que eu faço sem pensar, essa é a tua característica natural, que pode ser do comunicador, do planejador, do analista ou do executor. Aquela que não faz parte do teu processo natural, ela precisa ser desenvolvida, treinada, estudada. Portanto, quando você ouvir alguém te dizendo, você precisa desenvolver o seu comportamento, você precisa participar de um treinamento comportamental. O que essa pessoa está querendo dizer é o seguinte: se você é um comunicador, você precisa desenvolver características do planejador, porque só falar sem organizar as ideias, você não vai conquistar resultados. E se você não desenvolver um pouco do analista, você vai falar sem pensar. Pode ser que você fale coisas sem sentido. E se você também só falar, planejar e analisar e não pôr a mão na massa, não ter um percentual de executor, você também não vai entregar resultados. Tá fazendo sentido para você? A importância de conhecer qual é o seu comportamento natural e a partir daí identificar qual o percentual que precisa ser agregado do comunicador, do planejador, do executor ou do analista. Dessa forma, você vai atingir a sua maturidade profissional e pessoal. Gostou? Eu tenho mais para te contar. Vem comigo, me siga aqui nesse canal e nos outros das redes sociais que o Opa Regiane Reis está com você.